Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus. Neste sábado, dia 10 de janeiro de 2026, o segundo ano do primeiro mês a segunda semana do primeiro mês do ano de 2026, sábado, dia 10 de janeiro. Prosseguir então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, com a série de mensagens perigosa que nós estamos sobre o julgamento do grande trono branco. É bem verdade que há 3 semanas vimos a primeira parte, que tem como tema o que é o julgamento do grande trono branco e quando sucederá na agenda de Deus este grande e terrível dia. Vimos a segunda parte, que tem como tema a destruição dos anjos caídos, presos no Tártaro e no grande rio Eufrates. A semana retrasada vimos a terceira parte, que tem como tema a destruição de Satanás, da besta, do falso profeta e de todo o império das trevas. Hoje então, da parte do Espírito de Deus, iremos de conhecer a quarta parte, né? Essa quarta parte é um pouco especial, porque tem a ver sobre algo que talvez muitos que estudam a palavra do Senhor nunca prestaram atenção. Eu vou fazer oração e na sequência o Espírito do Senhor irá administrar pelo intermédio do missionário, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio estar em oração diante da Tua eterna e santa presença. O Senhor declarou através da boca do profeta Abacuque, ele declara no seu livro, no capítulo 2, versículo número 21, que o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Isaías, tomado pelo Teu Espírito, ele declara no seguinte, que assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa me edificarei vós, ou qual será o lugar do meu descanso? Eu mesmo fiz todas essas coisas, diz o Senhor. Como também o Senhor tomou a boca do profeta Isaías, quando declara que você não viu, não entendeu. O Senhor, Ele é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Criador de toda a terra. Os seus olhos passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons. O Senhor é o único Deus vivo, eterno e verdadeiro que existe. O salmista, no seu livro, no capítulo 33, versículo número 13, ele declara o seguinte, que o Senhor olha do céu e vê a todos os moradores da terra. Eterno Deus, tudo o que eu desejo para este dia de hoje, que os seus olhos estejam inclinados para mim, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, e que o Teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim, a fim de convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, libertar ela da cegueira espiritual, fazer ela entender que ela é uma pessoa espiritual, é um ser espiritual que habita em um corpo de carne, e assim ela venha tomar a decisão de se posicionar, de entregar a sua vida para Cristo Jesus e de viver uma vida poupada na Tua palavra. Toma a direção desta quarta parte, é o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário: glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o julgamento do grande trono branco, está em 5 textos, do cânon sagrado. O primeiro está no Evangelho de Mateus, capítulo número 25, versículo número 31. Cristo ele declara o seguinte, que quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória. O segundo texto que vai corroborar essa mensagem de Cristo está no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 22, diz o texto sagrado que o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. O terceiro texto está no mesmo Evangelho de João, no capítulo número 12,
Evangelho de João, capítulo número 12, versículo número 48, Cristo falando: quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho dito, essa o julgará no último dia. E o penúltimo texto está na Epístola de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 2. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 2, versículo número 16. Paulo declara o seguinte aqui: no dia em que Deus há de julgar, os segredos do coração dos homens por meio de Cristo Jesus e do meu Evangelho. E o quinto texto, que é para essa quarta parte, está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo número 1. Paulo ele declara o seguinte para o seu filho na fé, Timóteo, o seguinte aqui: conjuro-te, pois, perante Deus e perante Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação da sua vinda e do seu reino. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o julgamento do grande trono branco, a quarta parte ela tem como tema: quem é o juiz do julgamento do grande trono branco? É bem verdade que a semana retrasada e a antepassada nós falamos sobre a destruição, né, dos anjos caídos presos no Tártaro, no grande rio Eufrates. A semana retrasada vimos a destruição de Satanás, da besta, do falso profeta e de todo o império das trevas. A pergunta que não quer calar e que poucos têm se questionado é: quem será o juiz do julgamento do grande trono branco? Olha, a princípio eu pensava que quem irá de julgar, que quem irá de destruir os ímpios seria Deus, mas vasculhando a Bíblia Sagrada, o Espírito do Senhor ele me deu um outro entendimento no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 31. Tem algo interessante. Cristo ele declara o seguinte aqui: quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os seus santos anjos estiverem com ele, então ele se assentará no seu trono, no seu reino, na sua glória. Já no Evangelho de João, no capítulo número 5, versículo número 22, tem algo interessante. Diz que o Pai, Deus Pai, a ninguém julga, mas ele confiou ao Filho todo o julgamento. Então aqui nós temos a resposta, meu amigo, minha amiga, que quem será o juiz do julgamento do grande trono branco não será o Deus Pai, será o Deus Filho que irá de aplicar sentença sobre a alma dos ímpios. E com muita evidência, porque o Deus Pai ele estará presente nesse grande dia, porque você vê que quem aprisionou os anjos presos no Tártaro, no grande rio Eufrates, assim como também quem tomou a decisão sobre a destruição de Satanás, da besta, dos falsos profetas e todo o império das trevas, é o Deus Pai juntamente com Deus Filho. Mas você vê que nesse dia que Deus ele irá de julgar as almas dos ímpios, será o Deus Filho, será nesse caso Cristo Jesus, que irá de aplicar sanções, porque o dia, meu amigo, minha amiga, do julgamento do grande trono branco não será um dia que é para apelo, será um dia simplesmente que é para se aplicar sentenças. O veredito já foi dado. Esse será um dia, meu amigo, minha amiga, que não terá um advogado que é para defender os ímpios. Será um dia simplesmente que irá de se aplicar sentenças. Impressionante que quem irá de fazer isso não será o Pai, será o Deus Filho, porque Cristo ele declara no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo de número 22, dizendo o seguinte, que o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Você já imaginaste isso, meu amigo, minha amiga? Deus Pai ele estará presente no julgamento do grande trono branco, mas não ele que vai tomar a decisão de lançar as almas dos ímpios no lago de fogo e enxofre. Ele confiou ao Filho essa incumbência, essa responsabilidade. E com mais evidência, você vê que no Evangelho de João, no capítulo número 12, versículo número 48, Cristo ele confirma, ele reforça esse texto dizendo o seguinte, que
Quem me rejeitar a mim e não aceitar as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho dito, essa o julgará no último dia. Você vê que no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo número 15, quando Cristo ele vai falar para os seus discípulos na sua ressurreição, quando ele apareceu, e quando ele vai dar a ordem que é para evangelizar, ele declara no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz o seguinte, que ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Todas aquelas pessoas que não creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, todas aquelas pessoas que endurecem o coração, sabe, que não querem se posicionar, que têm medo de vir para o Evangelho, que têm medo de parar de pecar, que têm medo de dedicar uma vida para Deus, essas pessoas vão se deparar no julgamento do grande trono branco. Você vê que Cristo ele é mais explícito, dizendo que a palavra que essas pessoas que são a maioria, né, que ouve a pregação do Evangelho, mas não está nem aí em prestar atenção, em examinar a sua vida, em vir para Cristo Jesus, porque a maior parte da raça humana não quer Deus, simplesmente quer viver nessa vida como um animal, como um porco, simplesmente com a sua concentração pelas coisas terrenas, pelaquilo que vão comer, beber e vestir. Não estão nem um pouco interessadas em se voltar para Deus, em dedicar uma vida para Deus, em prestar atenção, em olhar um pouco para a eternidade, ter os olhos para si e olhar o que é que vai ser da minha vida após a morte. A maior parte das pessoas que vivem nesse solo terrestre, elas não querem viver para Deus, elas simplesmente querem viver a vida buscando a satisfação terrena. Por isso que Cristo ele falou que não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Essa é a tendência das pessoas. As pessoas vivem nesse solo terrestre simplesmente preocupadas em comer, beber, vestir, realizar os seus desejos terrenos, se preocupar com as coisas dessa vida, sem saber que, prestando atenção simplesmente que é para isso, elas se tornam as pessoas mais infelizes. E o pior de tudo é que essas pessoas que não querem saber de Deus são essas pessoas que rejeitam a pregação do Evangelho de Cristo. E essa pregação e essa palavra que eles rejeitam é a mesma palavra que irá de julgar elas no último dia. Porque Cristo ele foi bem explícito no versículo 48 do Evangelho de João, capítulo 12, versículo número 48, diz que quem rejeita a mim e a palavra que eu tenho pregado, já tenho quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia. Todas as pessoas que irão comparecer perante o tribunal, perante o julgamento do grande trono branco, é a maior parte das pessoas que rejeitaram a pregação do Evangelho de Cristo. É a maior parte das pessoas que não querem saber, que não têm interesse em ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. É a maior parte das pessoas que preferem ficar na ignorância espiritual e não quer saber de Deus. Então essas pessoas, elas quando comparecerem no julgamento do grande trono branco, a própria palavra que Cristo ele usou, os seus servos, os seus embaixadores, irá de condenar elas no último dia. Irá de condenar elas no último dia. E você vê que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 2, versículo número 16, está algo interessante, ele declara o seguinte, que digo-vos diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar o segredo do coração dos homens, por meio do meu evangelho. Você vê que o Deus Pai confiou ao Filho todo o julgamento. E nesse dia, ele tem a responsabilidade de julgar o segredo do coração dos homens. E você vê que ele reforça mais isso na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo número 1, dizendo para o seu filho na fé, Timóteo, que conjuro-te perante Deus e perante Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação da sua vida do seu reino. Então, meu amigo, minha amiga, quem será o juiz do julgamento do grande trono? Quem irá de tomar a decisão final, que é para as almas dos ímpios serem lançadas no lago de fogo e enxofre?
não será o Deus Pai, será o Deus Filho. O Deus Filho é que irá decidir o destino, a destruição dos ímpios. E você vê que o Pai, ele estará presente, mas ele não irá te aplicar sanções, ele não irá te decidir sobre as almas dos ímpios e o destino deles. Será o próprio Cristo que nesse dia estará vestido em forma de um juiz. Porque João, ele quando declara, diz que e vi um grande trono branco e aquele que nele se assentou. Olha, meu amigo, minha amiga, esse aquele que nele se assenta, que João ele viu no grande trono branco. Primeiro que João ele não viu um trono, ele não viu o trono de um rei, ele viu o trono de um juiz. E você vê que ele fala exatamente que e aquele que nele se assentou lá. Você vê que Deus, meu amigo, minha amiga, ele é maravilhoso demais, que não existe adjetivos finitos que é para definir o que ele estava vendo nesse dia. Mas João ele vê o trono de um juiz, ele não vê o trono de um rei, ele vê o trono de um juiz que está aqui para aplicar sentenças, porque esse dia, meu amigo, minha amiga, não se fará corte de apelo, como acontece num tribunal normal, que quando aparecem pessoas que são réus, que são criminosos, tem um advogado que é para lhes defender. Esse dia, meu amigo, minha amiga, não terá advogado que é para defender os réus. A sentença já foi dada. E exatamente as pessoas que irão te comparecer são todos aqueles que rejeitaram a Cristo, são todos aqueles que não querem se converter, são todos aqueles que abandonaram Deus, que não querem saber de Deus, que não querem se converter, que preferem ignorar, que preferem viver nessa vida simplesmente como porco, concentrado pelas coisas terrenas. Essas pessoas, o dia que elas morrerem e comparecerem no julgamento do grande trono branco, elas vão se surpreender em ver aquele que um dia esteve como redentor há séculos, há décadas como redentor, num trono como um juiz, com os olhos cheios de ira e de fogo, com os olhos cheios de ira e de fogo. Porque Paulo ele declara na epístola a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo número 1, diz o seguinte, que conjuro-te, pois, perante Deus e perante Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Cristo ele irá de ser o juiz do julgamento do grande trono branco. Claro, o Pai estará presente neste dia, mas ele confiou ao Filho essa incumbência, essa responsabilidade de decidir a destruição dos ímpios. A pergunta é, meu amigo, minha amiga, se você morrer, para onde vai a tua alma? Porque eu tenho que falar essa verdade, porque as pessoas não querem pensar na eternidade, as pessoas querem ignorar a eternidade, mas eu tenho que falar porque, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, em cada 24 horas morre mais de 120 mil pessoas no mundo inteiro. Você sabia disso, meu amigo, minha amiga? Que a cada 24 horas mais de 120 mil pessoas em cada nação morrem no mundo inteiro. Muitas pessoas estão a morrer, estão a ir para o inferno, estão a ir para a eternidade cedo, elas não sabem. Por isso que a pregação do evangelho ela tem que ser pregada a tempo, a fora de tempo. O meu desejo, a minha oração, não é simplesmente para mim, é que Deus levante milhares, mais homens, mais mulheres, que tenham coragem de pregar a palavra de Deus nos quatro cantos dessa terra. Deus me abriu a porta das redes sociais, mas você que tem a vocação divina, que Deus te convulsionou, que Deus te comissionou, que é para ser um pregador do evangelho, pregue. Você pode ser um pregador no teu bairro, você pode ser um pregador no teu local de serviço, não importa, mas pregue a palavra de Deus a tempo, a fora de tempo. Eu vou orar a Deus que é para te levantar ontem, porque, meu amigo, minha amiga, são mais de 120 mil pessoas que morrem a cada dia, em 24 horas, no mundo inteiro, em cada nação. Já imaginaste, meu amigo, meu amigo? As pessoas estão a morrer sem ouvir a pregação do evangelho, sem entregar a vida para Cristo Jesus. E a triste notícia é que muitos estão a morrer no pecado, muitos estão a morrer na posição de ímpios, muitos estão a morrer na posição de pagão, de ateu, de incrédulos.
esses aqui vão comparecer diante do julgamento do grande trono branco. Porque Cristo ele falou que quem rejeitar a mim e a palavra que eu tenho pregado já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o julgará no último dia. Que último dia é esse, meu amigo, minha amiga, que ele está a falar? É o dia do julgamento do grande trono branco, aonde todos os ímpios, de todos os tempos, de todas as épocas, todas as pessoas que morreram no pecado, sem entregar a vida para Deus, irão te comparecer nesse grande dia. Esse é o dia, meu amigo, minha amiga, que não se fará corte de apelo. O veredito já foi dado, a sentença já foi decidida. Lago de fogo e enxofre. Cristo ele estará aí como um juiz, juntamente com Deus Pai, simplesmente que é para aplicar a sentença. Você já imaginaste, meu amigo, minha amiga? Aquele que há décadas, que há séculos, que há anos, esteve como Salvador, morreu pela humanidade, porque no Evangelho de João, capítulo 3, versículo número 16, fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida. Já imaginaste aquele que morreu pela humanidade? Aquele que durante a história foi Salvador da humanidade? No julgamento do grande trono branco, ele estará lá como um juiz, e com os olhos cheios de ira, cheios de cólera. Porque no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo número 10, João declara o seguinte, que os tais beberão do vinho da ira de Deus, misturado com cálice sem sabor. Esses serão atormentados de dia e de noite, diante do Cordeiro e diante dos seus santos anjos. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? Cristo que esteve como Salvador, estará no julgamento do grande trono branco como um juiz, porque o Pai confiou ao Filho essa incumbência de decidir sobre a destruição dos ímpios. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? Com Deus ninguém brinca, com Deus ninguém zomba, até porque você vê que os anjos que estão presos no Tártaro, que estão presos no grande rio Eufrates, assim como Satanás, a besta, os falsos profetas e todo o império das trevas, eles serão banidos primeiros, antes de Deus banir o último inimigo e um dos piores, que são os pecadores, que são os ímpios. Deus ele primeiro irá de banir os anjos caídos presos no Tártaro, no grande rio Eufrates, Satanás, a besta, todos os falsos profetas, todos aqueles que pregam mentira. Deus irá de banir, ele irá de eliminar eles da história. Todo o império da treva. Você vê que a cada vez que Deus ele vai eliminando, ele está limpando. Deus irá de limpar esse planeta, mas ele vai começar primeiro a banir os anjos caídos no Tártaro, no grande rio Eufrates, Satanás, a besta, todos os falsos profetas, todo o império da treva, eles serão banidos da história. E depois Deus irá de banir um dos piores, o último inimigo, que são os ímpios, aqueles que morreram e não entregaram a vida para Cristo, aqueles que rejeitaram a Cristo e a sua palavra. Olha, meu amigo, minha amiga, a terrível notícia é que quem será o juiz que irá de tomar a decisão sobre a destruição das almas dos ímpios, daqueles que morreram sem Deus, será Jesus Cristo. Não será o Pai, será o próprio Cristo, que nesse dia estará vestido em uma forma de juiz. Ele estará lá, assentado, que é para decidir sobre o destino daqueles que morreram sem aceitar a Cristo Jesus. Por isso que Paulo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo número 8, ele fala que conjuro-te, pois, perante Deus e perante Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Está a entender? Cristo ele irá de julgar vivos e mortos. E na Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículo 16, Paulo declara o seguinte, que no dia em que Deus há de julgar os segredos do coração dos homens, por meio de Cristo Jesus. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? Deus ele irá de julgar o segredo do coração dos homens por meio de Cristo Jesus. Por isso, meu amigo, minha amiga, toda essa maldade que há no planeta Terra, toda essa miséria
está inscrito, está registrado, está armazenado na eternidade. E esses que têm sido possuídos por Satanás para destruir o solo terrestre, que é para fazer maldades, eles irão de comparecer perante o julgamento do grande trono branco. E eles irão de se surpreender, por quê? Porque aqueles que eles ouviram que era o Salvador do mundo, aqueles que eles tinham como Salvador, você já imaginaste, meu amigo, minha amiga? O Sinédrio, os principais sacerdotes, a elite religiosa de Israel que foram possuídas por Satanás e pelos espíritos malignos, que é para crucificar a Cristo, assim como os imperadores que passaram nas histórias que foram possuídos por Satanás, que é para massacrar o povo de Deus. Eles irão de se surpreender, ver que aquele que eles mataram na história estará sentado como juiz, que é para aplicar sanções, que é para aplicar sentenças. E esse dia é um dia terrível, porque, meu amigo, minha amiga, porque não é um dia que se fará apelo, não é um dia que se fará apelo. O veredito, a sentença já foi dada, a decisão já foi tomada. Por isso que o escritor na Epístola Universal aos Hebreus capítulo 9, versículo 27, declara no sentido que aos homens está ordenado morrer uma vez só. Sabe o que significa dizer, meu amigo, minha amiga? Que só se vive só uma vez nessa vida, e só se morre uma vez só. Quem morreu já não pode mais voltar a viver. Mas você está vivo, você não morreu, você está vivo porque você está a ouvir a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Mas o escritor, ele não termina por aí. Ele declara no sentido que aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Depois da morte, meu amigo, minha amiga, à medida que um homem e uma mulher, uma criança morre, não se faz mais corte de apelo, diretamente a pessoa vai para o julgamento. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? De Deus não se zomba. Por isso que o escritor na Epístola Universal de Hebreus capítulo 10, versículo número 31, 32, ele declara que horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Sabe quem vai cair nas mãos de Deus vivo? Todos aqueles que rejeitaram a Cristo e todos aqueles que estão a rejeitar o Evangelho de Cristo. Todos aqueles que não querem saber, todos aqueles que vivem no pecado, que amam o pecado, que amam os prazeres, que amam a vida de pecado que esse mundo oferece, que amam o luxo, que amam a fornicação, que amam as obras da carne. Esses aqui irão de comparecer no julgamento do grande trono branco. E eles vão se surpreender, sabendo que quem é o juiz, quem irá de aplicar, quem irá de tomar a decisão, que é para eles serem lançados no lago de fogo e enxofre, será Cristo Jesus. Será Cristo Jesus que irá de decidir, que irá de tomar a decisão final sobre o destino dos ímpios, sobre o destino dos pecadores, sobre o destino daqueles que morreram, que debocharam de Deus, que debocharam do Evangelho de Cristo. Inclusive você que está a ouvir, mas que você não quer se converter, você não quer se posicionar, você não quer vir para o Evangelho, você prefere viver nessa vida simplesmente como um animal, obcecado pelo luxo, obcecado pela tua vida terrena, obcecado pelo que você vai comer, beber e vestir. Você não quer cultuar a Deus, você não quer parar de ver no pecado, você não quer se batizar nas águas e no Espírito Santo, você não quer pregar a palavra, você não quer fazer nada, você simplesmente quer viver a vida. Se você morrer nessa condição, meu amigo, minha amiga, você irá de se surpreender que no dia que você morrer, você irá de seguir o juízo, você irá de comparecer perante Cristo Jesus, que será o juiz do julgamento do grande trono branco. Espero que essa quarta parte nos ajude a refletir, porque as pessoas, elas estão a viver nessa vida e elas não sabem que um dia elas irão de prestar conta de suas vidas, e que quem irá de decidir a vida delas, o destino delas depois da morte, será o próprio Cristo Jesus, que ele irá de decidir segundo aquilo que a pessoa viveu aqui na terra. Amém? Espero que essa quarta parte nos ajude a refletir. Vou fazer oração. Espero que o Espírito do Senhor possa te convencer você a tomar a decisão de vir para Cristo Jesus e de levar mais sério o teu relacionamento com Deus e parar de levar uma vida de brincadeira. Amém? Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra que é mais doce do que o mel. Que
o Teu Espírito Santo, Deus, possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Ajudar ele a entender que o Senhor ama ele, por o Senhor amar ele, o Senhor está lhe dando graça de ouvir a verdade, a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E o Senhor quer que ela tome a decisão, porque o Senhor só pode agir se ela tomar a decisão de ver uma vida para Cristo, de se batizar nas águas, de receber o Espírito Santo, de ver uma vida de obediência para o Senhor. Só tenho que te louvar e te agradecer de coração pelo Senhor me usar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê, diga ao missionário, glória a Deus, amém, e graças a Deus. Deus te ama, meu amigo, minha amiga. Arranque tudo quanto é entendimento. Tenha um bom final de semana e lembre-te, quem é o juiz do julgamento do grande trono branco será Cristo Jesus. Desejo estar com vocês na quinta parte dessa série de mensagens sobre o julgamento do grande trono branco. Um forte abraço, tenha um bom final de semana. Até a próxima, tchau.